Oi, gente, estou aqui para comentar sobre um artigo interessante que foi publicado ano passado na revista JMNI por dois fisioterapeutas indianos, o Jaya e o Sangadala, sobre técnicas de PNF no tratamento da capsulite adesiva. O Jaya é um fisioterapeuta que fez o meu curso há 2 anos. Eu fui dar um curso avançado na Índia e ele participou desse curso. Ele atualmente vive na Arábia Saudita, é um professor, pesquisador, vem publicando várias coisas sobre PNF. Muito bem, nesse artigo eles encontraram 410 artigos e selecionaram desses 410, 10 artigos para fazer uma revisão sistemática e meta-análise, no qual o desfecho seria diminuir a dor e ver o efeito do PNF no ganho de amplitude de movimento para abdução e rotação externa do ombro. O que eles encontraram desses 10 artigos é que 9 demonstraram que o PNF foi superior a outras abordagens da fisioterapia, quando o objetivo era diminuir a dor e melhorar a amplitude de movimento para abdução e rotação externa do ombro. As técnicas mais utilizadas que eles viram nesses artigos foram o contrair e relaxar e o manter e relaxar, que são técnicas de PNF que facilitam o ganho de amplitude de movimento a curto prazo. E viram também que a iniciação rítmica também foi usada, que é uma técnica que trabalha com mobilizações passivas, ativo-assistidas, resistidas e livres, com o objetivo de melhorar também o controle do movimento. Além disso, eles viram que o padrão de flexão, abdução e rotação externa foi o mais usado e os padrões de cintura escapular também foram bastante utilizados nesses artigos. Só para lembrar que esse é mais um artigo. É claro que a conduta fisioterapêutica na capsulite adesiva depende de vários fatores, como o curso natural da doença, em que fase o paciente se encontra. Existem algumas controvérsias em relação ao tratamento fisioterapêutico, mas é interessante porque mostra que o PNF pode ser mais uma abordagem para o tratamento desses pacientes. Esse estudo, como todos os outros estudos, tem pontos positivos e tem suas limitações, que a gente vai comentar depois. Então, continuando, na introdução, eles falam um pouco sobre a capsulite adesiva, a etiologia, a classificação como primária e secundária, as fases da capsulite adesiva, o gerenciamento clínico, cirúrgico ou fisioterapêutico, as modalidades de fisioterapia que são usadas para o tratamento da capsulite adesiva e, finalmente, ele fala sobre o objetivo do trabalho, que seria rever o efeito das várias técnicas de PNF aplicadas para capsulites, determinar os parâmetros para um tratamento efetivo e conduzir uma meta-análise e encontrar a eficácia do PNF em melhorar a ADM para abdução e rotação externa e reduzir também a dor nesses pacientes. Em relação à metodologia, o trabalho foi feito por 2 revisores que usaram uma estratégia de busca em bases de dados entre 2000 e 2018 na língua inglesa. Vocês podem, então, depois ler no artigo quais foram essas bases de dados. Em relação aos critérios de inclusão, eles incluíram artigos, estudos com pacientes com diagnóstico de capsulite adesiva, com dor e diminuição da amplitude de movimento para abdução e rotação externa, e artigos que falavam sobre o PNF como tratamento de forma isolada ou PNF junto com qualquer outra abordagem, comparando com outras formas de tratamentos fisioterapêuticos. Em relação aos critérios de exclusão, eles excluíram estudos com diagnóstico de síndrome do impacto, com lesão do manguito rotador e com estabilidade do ombro. E mais à frente, eles omitiram também os trabalhos que falavam sobre dor no ombro hemiplégico, distúrbios ósseos como fraturas, artrite glenomeral, osteoporose e também patologias da coluna cervical. Muito bem, desses 10 estudos, eles classificaram a qualidade dos estudos pela escala Pedro e viram que 6 eram de boa qualidade, 2 eram de qualidade média e 2 eram de má qualidade. Entre os 10 estudos, 9 eram ensaios clínicos randomizados e 1 era um desenho quase experimental. A faixa etária dos participantes do estudo variou entre 40 e 70 anos de idade. Dos 10 estudos, 7 estudos incluíram indivíduos que estão no estágio 2 da capsulite adesiva, mas um estudo inclui indivíduos no estágio agudo e 2 não mencionaram o estágio. Muito bem, em relação a esses 10 estudos, somente 2 estudos mostraram o PNF como único tratamento, comparando com
outras abordagens. Os outros estudos incluíam PNF junto com outras abordagens e comparava com outros tipos de fisioterapia. Em relação às técnicas de PNF, as mais usadas, como eu falei anteriormente, foram o manter e relaxar, o contrair e relaxar e a iniciação rítmica. Os padrões mais utilizados foram os padrões de cintura escapular, principalmente anteroelevação e pós-depressão, e o padrão de membro superior, flexão, abdução, rotação externa. Na discussão é que há um certo problema, porque eles tentaram explicar esses ganhos com o PNF da seguinte forma. Em relação ao ganho de amplitude, quando eles os artigos utilizaram manter, relaxar e contrair e relaxar, eles tentaram justificar dizendo que isso ocorria porque o princípio neurofisiológico utilizado era de inibição autogênica e inervação recíproca. Nós sabemos de outros artigos que, na verdade, nós não temos o conhecimento ainda do porquê que o contrair e relaxar e o manter e relaxar funcionam e que essas explicações baseadas em inibição autogênica e inervação recíproca não são explicações que foram comprovadas cientificamente. Quando ele tenta explicar a dor, ele também usa teorias antigas e não fala de teorias atuais em relação à explicação do controle de dor. Então, essas são algumas limitações na discussão. Em relação à limitação desse estudo, eles acabaram selecionando estudos em que os pacientes eram tratados em uma sessão e eles viam desfecho final, e estudos que os pacientes eram tratados em várias sessões, em várias semanas, e depois eles analisavam os resultados. Além disso, eles selecionaram alguns estudos que eles usavam o PNF em combinação com outros tratamentos. Eles acham também que os ensaios clínicos randomizados eles deveriam ter uma melhor qualidade metodológica e deveriam incorporar em seus estudos outras medidas de avaliação, como avaliação cinemática, avaliação de força muscular com dinamometria, uma boa análise de movimento, de qualidade de vida. E o interessante seria também estudos feitos mais à frente, utilizando apenas o PNF como abordagem única e primária e observar os efeitos a longo prazo do conceito PNF. Mas, de uma forma geral, esse estudo trouxe a possibilidade de usar o conceito PNF quando a gente pensa no desfecho de ganho de amplitude de movimento por abdução e rotação externa da glândula humeral e na melhora da dor. Mais uma vez, o estudo mostra que o PNF pode ser uma boa abordagem quando o objetivo final é ganho de amplitude e melhora da dor.